história do que nós chamamos de ciência. Tudo isso baseado num grego que gostava de meninos chamado Aristóteles. Ele falou que tudo que existe na... Gostava de meninos e meninas. Aristóteles falava que tudo, a matéria, que é aquilo que pode ser visto através dos nossos sentidos, é formado por 4 elementos fundamentais, que elementos que formam a natureza, ou aquilo que a gente vê, que seria ar, fogo, água e terra. Por exemplo, você tem o úmido. O úmido seria a mistura de água com ar, uma coisa desse tipo. E tem várias coisas intermediárias. De certo modo, as ideias de Aristóteles, uma coisa até meio que hoje é considerada até meio mística, de considerar os 4 elementos da Terra. Mas isso era uma época anterior à ciência, para explicar como é que o mundo funcionava. E as ideias deles, embora fossem bem primárias, por assim dizer, ajudou bastante em algumas coisas. Mas só que, muito mais tarde, o primeiro cientista a tentar explicar de maneira melhor o mundo que nós temos foi o que nós chamamos de esse cidadão aqui, olha, o Robert Boyle. Robert Boyle escreveu uma obra denominada O Químico Cético. O cético, nesse termo aqui que ele falava, era uma pessoa desconfiada, uma pessoa que só acredita depois que as evidências provam uma dada verdade. Robert Boyle mostrou que, na verdade, tudo que existia é formado por o que nós chamamos hoje de substâncias químicas. Formado por substâncias químicas. E essas substâncias químicas, elas podem ser denominadas substâncias simples ou compostas, conforme nós já estudamos anteriormente. A grande sacada do Boyle foi perceber que é a combinação das várias substâncias que existem na natureza, as várias substâncias que podem formar outras. No caso aqui, baseado nessa ideia, nós temos aqui a ideia simples dele, em que o gás oxigênio, quando reage com o gás hidrogênio, pode formar o quê? Pode formar água. Quando você tem, por exemplo, quando você mistura cal comum, quando você mistura com gás carbônico, você tem o que nós chamamos de carbonato, que era muito utilizado naquela época para fazer o que nós chamamos uma mistura parecida com o cimento de hoje em dia. A grande sacada do Boyle foi perceber que as substâncias que existem na natureza não são feitas de que nós chamamos de uma mistura de água, fogo, ar e terra. Porque a consequência da teoria de Aristóteles era o seguinte, meninos. Se você pegasse um pedaço de madeira, de que era feita a madeira? A resposta de Aristóteles era essa. A madeira é feita de madeira. Se você pegar e decompor um pedaço de madeira, se chegar uma partícula bem pequena, você vai achar ainda essa partícula como sendo madeira. Hoje em dia, qualquer criança de 4ª série sabe que a madeira é formada por várias substâncias. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que a madeira é formada por celulose, a madeira é formada por vários tipos de fibra, a madeira é formada até por pequenas quantidades de metais. Significa, portanto, que tudo que existe é formado por substâncias específicas. Isso foi uma revolução muito grande na história da ciência. Como, por exemplo, você pega esse papel, o papel é feito de celulose. Você pega a caneta que eu estou segurando aqui. Ela é feita de um polímero, de um plástico. Você pega a tinta que existe dentro dessa caneta. Ela é feita de pigmentos vegetais. E esses pigmentos, existem centenas de substâncias aqui dentro. A minha parede, ela é branca por quê? Por causa do concreto, do cimento, do carbonato que existe nela. Além dos pedaços de ferro que sustentam o prédio. Ou seja, a grande sacada do Boyle foi perceber que tudo que existe na natureza pode ser decomposto em pequenas substâncias. E a combinação dessas substâncias é que formam a natureza ao nosso redor. Isso foi a grande sacada dele. Ficou clara a ideia?
Bom, mas como é que essas substâncias se combinam, Henrique? Isso tem a ver com uma outra teoria que a gente vai estudar agora, que é a teoria chamada uma das teorias mais importantes da química, que é a chamada Lei da Conservação da Massa. Deixa eu escrever isso aqui. Continuando aqui. Não. Lei da Conservação da Massa, que é chamada Lei de Lavoisier. Embora não se possa dizer, começou a química nesse ano, esse cara aqui, Antoine Laurent Lavoisier, que viveu lá no século XVIII, é considerado o que nós chamamos de o pai da química. Entre as contribuições mais relevantes, ele descobriu vários gases. Uma das contribuições mais relevantes que ele escreveu foi o que nós chamamos de Lei de Conservação da Massa. A Lei de Conservação da Massa, ela diz o seguinte: a massa, no início de uma reação química, a massa, ou somatório das massas, dos reagentes das massas, dos reagentes de uma reação química é igual ao somatório das massas ao final, seja, os produtos da reação. Em termos genéricos, meninos, o Lavoisier falou o seguinte, que eu tenho uma substância A, ela reage com uma substância B, ela vai produzir uma substância C e uma substância D. Então, se você tem, por exemplo, 2 gramas da substância A e 3 gramas da substância B, você vai ter 1 grama da substância C e 4 gramas da substância D. Eu estou chutando esses números. Mas a questão é que o somatório das massas, ou seja, quanto que é a massa, o somatório das massas antes? 5 gramas. Qual é o somatório das massas depois? 5 gramas. Ou seja, tem até uma frase meio esquisita, que se fala com respeito à lei de Lavoisier, diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é verdade. Né? Bom, vamos lá, continuando aqui. Você tem aqui, por exemplo, uma relação bem simples. Falando lá, água se decompõe em gás, hidrogênio, mais gás, oxigênio. Só um minuto. Já, vamos continuando aqui. Imaginemos, portanto, que eu tenho 18 gramas de água. 18 gramas de água é nosso reagente aqui. Ele vai produzir gás carbônico e gás oxigênio. Gás carbônico e gás oxigênio significa que eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Esse cara aqui, rapidinho, esse cara aqui são chamados reagentes e esse cara aqui são chamados produtos. Meninos, a princípio, essas quantidades aqui que são formadas numa dada reação não vai interessar tanto para a gente. O que nós vamos analisar aqui é apenas se conserva, se está aplicando a lei de Lavoisier. Ou seja, a massa antes é igual à massa depois. A soma das massas depois. Ficou claro aqui a ideia, Tiago? Ficou claro que a ideia com respeito à reação de lei de Lavoisier? Tem um outro caso aqui que a gente vai trabalhar. Como é que funciona a proporção dessas reações químicas? Eu coloquei 18 gramas, formou 2 e 16. Se eu colocar 36 gramas, se eu colocar 48 gramas, como é que vai acontecer? Para explicar essa lei, nós temos uma outra relação, chamada Lei das Proporções Constantes.
Lei das proporções constantes. Ou lei de Proust. Proust. Olha, normalmente a gente falaria que a lei de proporção... desculpa, rapidinho aqui, tem uma menina... Lei das proporções constantes ou lei de Proust, também conhecida como lei da receita de bolo. Como assim, Henrique? Vamos lá, vamos colocar de novo o negócio lá da água? A lei das proporções diz que uma reação química ocorre segundo proporção constante. Vamos escrever isso. O que diz aqui? Uma reação química sempre obedece uma proporção constante. Como assim? Desse jeito aqui. Vamos imaginar aqui, de novo aqui nós temos água e quando reage, ela vai produzir, mais uma vez aqui, gás, hidrogênio, mais gás, oxigênio. Vamos escrever aqui algumas proporções aqui. Na primeira reação química, eu tenho 9 gramas de água. Quantos gramas de gás hidrogênio? 1 grama de gás hidrogênio e 8 gramas de gás oxigênio. Na segunda reação química, eu tenho 18 gramas de água. Vou ter quantos gramas de gás hidrogênio? 2 gramas. E aqui eu vou ter quantos gramas? 16 gramas. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? A terceira reação química, eu tenho 27 gramas de água. Quantos gramas de hidrogênio eu vou ter? E quantos gramas de oxigênio eu vou ter? A lei de Proust diz que uma reação química ela obedece uma proporção, como se fosse uma receita de bolo. Tudo bem? Por exemplo, aqui eu tenho 9 gramas. Aqui 1 grama e aqui tem 8 gramas. Aqui não são 18 gramas? É o dobro disso daqui. Significa, portanto, que a quantidade de hidrogênio e de oxigênio tem que obedecer à proporção. Qual é a proporção? O dobro. Então, se aqui é 1, aqui vai ser quanto? 2. E se aqui é 8, aqui vai ser quanto? Vamos fazer esses dois últimos aqui? O que eu sei? É assim que se faz, olha. É um cálculo de regra de 3. Vou fazer esse aqui para o gás hidrogênio primeiro. Com respeito ao gás hidrogênio, eu tenho que sempre, para fazer esse tipo de cálculo aqui, relacionar o que é dado com o que é pedido. Na unidade dada, na unidade pedida. Na primeira linha, eu tenho que colocar o que eu sei. Está escrito aqui. Eu sei que 9 gramas de água, coloquei aqui H2O, mas é água, tá? Produz quanto? Produz 1 grama de gás hidrogênio. Tudo bem? Então, na segunda linha, eu coloco o que eu sei aqui. Na segunda linha, eu coloco o dado do problema. O que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 27 gramas aqui, eu vou ter quanto? X vai ser igual a quanto? 27 dividido por 9 vai dar 3 gramas de hidrogênio. Meninos, eu só posso fazer essa regra de 3 porque isso aqui é lei de Proust. As reações químicas obedecem a essas leis de proporções. São chamadas leis de proporções múltiplas. Agora, vamos achar agora o gás oxigênio. Gás oxigênio. O que diz gás oxigênio? Eu sei que 9 gramas de água reagem com, para formar quanto mesmo? Reagem com 8 gramas de oxigênio, para formar 8 gramas de oxigênio. Então,
Se eu tenho 27 gramas de água, vai formar quanto aqui? X. X vai ser igual a quanto? Vai ficar 27 vezes 8 dividido por 9. Vai dar 24 gramas de oxigênio. Senhores, isso aqui é o que nós chamamos de lei de Proust. É uma lei que segue uma dada proporção. Ficou claro aqui a ideia? Eu proponho, vamos fazer agora alguns exercícios para poder ilustrar isso daqui e ver como é que funciona, ok? Vamos lá agora.